fazer a prece inicial, por favor. Será que o José Roberto vai ter que definir? Eu acho que não, viu, Ana? Tá todo mundo quietinho, até desligou a câmera. Alguns até saíram. Pode, não tem Depois problema. conecta de volta. Tá me ouvindo bem, Ana? Sim, perfeitamente. Então tá bom. Tudo ok. Então, alguém que queira fazer? Eu posso fazer. Ô, Isabela, então, por gentileza. Então tá bom. Vamos elevar nossos pensamentos agora em Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre e em toda a equipe espiritual que nos cerca, para abençoar esse estudo, que ele seja de grande proveito para todos nós e que a gente possa aprender hoje com esse estudo a melhor maneira de entender um pouco sobre a mediunidade. Assim seja. Que assim seja, graças a Deus, Boa noite, né? pessoal. Boa noite. Vamos combinar que o nosso é um estudo, né? Não é igual o ESE, aqui é um estudo. Então, a qualquer momento que queira falar, fazer um comentário, por favor, só levantar a mãozinha, que talvez eu não veja o que eu vou estar apresentando, mas a Ana, o Gustavo podem me ajudar nesse ponto, né? Então, a Ana, como vocês viram na programação, nós temos duas reuniões. Meu som está muito ruim. Oi? Meu som está ruim, não estou ouvindo nada. É com todos? Será que é o meu? Aqui está ok, eu estou te ouvindo. Eu estou ouvindo normal. Para mim, Entra e sai de novo, para quem não estiver ouvindo, que às vezes é o próprio Meet. Ou a sua conexão, alguma coisa. Ou então o microfone está no mute. O microfone está aberto, mas eu vou sair e entrar de novo. Isso, Ok, faz Rosa. isso. Tá. Ok, Rosa? Então, a Ana, né, fez a programação. Nós reservamos duas reuniões para falarmos, né, sobre sobrenatural, maravilhoso e sobrenatural, né? Então, eu vou aqui. Dessa vez, eu espero que meus slides consigam passar, porque agora eu lembrei do que como era. Ficou ótimo, obrigada. Nada. Eu acredito que vá agora passar para todos, porque agora eu relembrei como era, né? Nós vamos aprendendo, né? Então, nós vamos, nessas duas reuniões, falar sobre o maravilhoso e o sobrenatural. E é interessante, e a gente vai ficando mais maravilhado com o trabalho de Kardec, porque cada obra que nós vamos estudando, nós vamos vendo o lado científico que Kardec usou para escrever os livros. Foi isso com o Livro dos Espíritos, com os livros dos Médios, com o Evangelho, o Gênese, o Céu e o Inferno, o que é o Espiritismo, que é uma obra não muito divulgada, né? Então, nós vamos percebendo que com o Livro dos Médios não é diferente. A Ana já falou sobre o prefácio, nós já falamos também sobre o prefácio. Então, o que Kardec faz? Ele começa com as noções preliminares. Foi com que, espírito, agora, um maravilhoso sobrenatural. O que ele buscava? Fortalecer o entendimento para o conhecimento que ele lançaria do livro. Então, nós vamos ver que tem muitas coisas dos livros, se nós não tivéssemos, se Kardec não houvesse preparado, né, com o prefácio, com essas noções preliminares, ficaria mais difícil o entendimento. Mas, então, por isso que eu disse que quando às vezes nós estudamos mais
a doutrina espírita, no Pentateuco kardeciano, kardecista, como queiram, nós vamos vendo esse trabalho maravilhoso que o Kardec, né, junto com os amigos espirituais, ele preparou essa doutrina maravilhosa para nós. A doutrina é dos espíritos, mas aquele trabalho braçal de indagação, de preparação, foi tudo feito, né, pelo Kardec. Ele se preparou como homem e como espírito, né, para fazer esse magnífico trabalho, né? Mas como nós temos 2 reuniões, nós não vamos entrar diretamente, né, nessas noções preliminares que Kardec dá um maravilhoso sobrenatural. Nós vamos falar, sem dúvida, sobre isso, mas vamos refletir muito sobre o que ensina a doutrina espírita para nós tentarmos chegar aonde Kardec queria, né? Que era espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. Então, isso é importante, né? Então, vamos ver aqui se dá certo o passado. Vamos lá. Passou, gente? Está para o novo slide? Passou sim. Passou, sim. Ah, que bom. Eu testei, olha que deve se dar certo, porque agora eu relembrei como é que era a apresentação no Meet. Então, essa definição, que para nós é importantíssima, as leis de Deus são eternas e imutáveis, é a grande chave para nós entendermos muito esse tópico de o maravilhoso e sobrenatural. Nenhuma religião, nenhuma outra filosofia trouxe ensinamento maravilhoso. Porque quando a doutrina espírita nos traz Deus infinitamente bom e justo e outros vários atributos, e que ele criou as suas leis eternas e imutáveis, então nós fixamos dentro de nós esse conceito importantíssimo. As leis de Deus são eternas e imutáveis. Eterna porque sempre existiu depois que Deus as criou, e ela vale em qualquer lugar. Deus não ia criar umas leis aqui para nossa Via Láctea, para outras galáxias, leis no universo são imutáveis, porque se não fossem imutáveis, ia se criar um caos. Então, para um lugar, por uma galáxia seria uma lei, para outra galáxia, no nosso caso a Via Láctea, seria outro. O que acontece que, pois nós ainda estamos engateando na evolução espiritual, nós conhecemos bem pouco, mas pouquíssimos das suas leis, das leis de Deus. Então, nós estamos aprendendo, porque nós vamos progredir sempre. Fomos criados simples e sem conhecimento, que nos passa a doutrina espírita, mas somos perfectíveis. Através das centenas, milhares de encarnações, nós vamos aprendendo cada vez mais, um pouquinho mais. Nós vamos nos aproximando de Deus, vamos entendendo as suas leis. Então, isso é muito importante. Eu queria trazer isso em primeiro lugar, para que nós entendêssemos as passagens que nós vamos verificar, essa informação muito importante para todos nós, né? Para fortalecer o entendimento do que é o maravilhoso, o que é o sobrenatural. Então, vamos lá. O homem é limitado em sua inteligência e em suas sensações. Nós estamos aprendendo. Não podendo compreender além de certos limites, pronuncia então a palavra sacramental que põe fim a tudo, sobrenatural. Então, tudo aquilo que nós não entendemos, que foge da natureza do nosso entendimento, porque ainda nós somos limitados, a nossa inteligência, o nosso conhecimento, aquilo que nós não entendemos, que palavras nós usamos, é sobrenatural. Sobrenatural porque ainda não é explicado pela ciência material, ou então ainda não faz parte do nosso entendimento da natureza. Porque a natureza é tão maravilhosa, é tão perfeita, quando nós olhamos
no nosso parco entendimento do que é a natureza, a gente visualiza tudo na perfeição incrível, a perfeição infinita desse nosso universo, do nosso corpo físico, que eu entendo ser um mini-universo, da natureza aqui da nossa Terra, tudo em perfeita harmonia. Muitas vezes nós o entendemos, muitas vezes nós deturpamos ou queremos deturpar essa harmonia que existe. Deus nos deu a vida e é a maneira como nós sobrevivermos. Isso está aqui na nossa querida Terra. E muitas vezes nós não aproveitamos o que são no passado para nós, não aproveitando a oportunidade de nós desenvolvermos cada vez mais materialmente e espiritualmente, porque nós vamos evoluir nesses dois sentidos. Com certeza, materialmente, nós vamos evoluir também. Faz parte do nosso aprendizado. Espiritualmente, nem se diga, né? Porque nós somos espíritos vivendo um estágio aqui no mundo material. Somos espíritos imortais, vivendo um estágio aqui na matéria. Então, nós temos condições de aprender tudo que Deus tem nas suas leis eternas e imutáveis. Efetivamente, o que significa sobrenatural? Então, sobrenatural, depois nós podemos até aprimorar essa definição, é o que está fora da natureza, além do que é conhecido. Então, o que nós conhecemos está fora da natureza, nós definimos isso é sobrenatural. Mas nós vamos ver que não é dessa maneira, falta o conhecimento para nós. O que hoje nós sabemos mais do que sabíamos ontem. Amanhã saberemos mais do que temos hoje de conhecimento. Isso nós fazemos parte dessa lei de evolução, né? Quando Galileu Galilei falou que a Terra não era o centro do universo, ele teve que se retratar com o clero, com o papado, com a igreja, né? Para que ele não fosse queimado ou guilhotinado, né? Dessa maneira. Mas hoje nós sabemos que a Terra faz parte desse universo maravilhoso, mas não é o centro do sistema solar. É um planeta pequeno que retém a todos nós, que faz parte da harmonia do universo, né? Quantas coisas outrora consideradas como sobrenatural não fez a ciência entrar no domínio das leis naturais? Sim, é o que nós vimos falando anteriormente. A ciência está aí para nos mostrar que as coisas que tempos atrás nós achamos que era sobrenatural, a ciência vai demonstrar, não, isso é uma coisa natural. E isso é importante, né? Porque muitos querem desvincular a doutrina espírita com a ciência. Não, nós temos que trabalhar em conjunto. Tem coisas que a ciência ajuda a provar o fator espiritual e tem coisa que a doutrina espírita ensina para a ciência. Quando nós formos estudar a Gênese, e com certeza vamos estudar, não sabemos quando, lá tem informações na Gênese de coisas materiais da ciência que a ciência propriamente dita está descobrindo agora. Em 1868, os espíritos a informaram a Kardec. Então, não pode haver essa quebra de braço entre a ciência e a doutrina espírita. Ambos temos que trabalhar em conjunto. Ambos temos que explicar, cada um, a sua responsabilidade. A ciência, coisas materiais. A doutrina espírita, ou espírita, a essência espiritual. Isso é muito importante. Isso é importante para o nosso entendimento, que muitas pessoas não entendem, inclusive alguns espíritas invalidam esse relacionamento com a ciência. Mas é só nós voltarmos um pouco. Como Kardec decodificou a doutrina espírita? Cientificamente, filosoficamente, religiosamente.
Não que a doutrina espírita, podemos até ficar diferenciando opiniões, se a doutrina espírita é ciência, se a filosofia é religião. Com certeza a filosofia é ciência do espírito, por que não? E o Kardec usou muito bem a ciência, assim, o método científico para chegar nas suas conclusões. Seja qual for o progresso que tenhamos feito, podemos nos gabar de conhecer todos os segredos de Deus? Claro que não. Nós ainda somos espíritos, ainda imperfeitos, vivemos num mundo de provas e expiações, passando por um processo para um mundo de regeneração, um processo de aperfeiçoamento. Um dia, daqui 10 bilhões de anos, não sabemos quanto, vamos estar próximo de Deus, conhecer os segredos. Não todos vão conhecer os segredos de Deus? Claro! Mas nesse momento, não. A doutrina espírita, e como nós, a nossa evolução, nosso conhecimento, são por doses homeopáticas. Não queremos aprender tudo de uma vez, porque nós temos o nosso cérebro físico, o nosso conhecimento espiritual não está preparado para receber tudo isso. O importante é nós acreditarmos, Deus, infinitamente bom e justo, um dos seus atributos, as leis de Deus eternas e imutáveis, para nós é o suficiente. Os amigos espirituais, quando Kardec decodificou a doutrina espírita, ele já nos informava, vocês, nós encarnados, nós espíritos, no nosso meio de evolução, no nosso padrão evolutivo, não temos condições de entender Deus. Inteligência suprema do universo, causa primária ou causa primária de todas as coisas, eles nos diz, é o suficiente para que vocês possam alavancar a fé de vocês. Mas não tentem entender Deus, porque Deus fez de uma maneira, não fez de outra. Não cabe a nós julgarmos. Cabe a nós sermos felizes por termos recebido a vida, as condições de vivê-la e sermos perfectíveis. Podemos avançar na senda do conhecimento. A natureza já nos disse a última palavra sobre todas as coisas. Diariamente não temos desmentidos a essa orgulhosa pretensão que nós somos, né? Somos muito orgulhosos ainda. A doutrina espírita nos ensina que a pior chaga que nós temos é é o orgulho, né? Nós somos orgulhosos, somos vaidosos ainda, né? Queremos saber tudo, ainda achamos que estamos sozinhos no universo, que a vida existe somente aqui no nosso planeta Terra. Mas a ciência, a cada instante, vai nos mostrando conhecimento avançado que nós nem imaginávamos. Com o telescópio Hubble, tem outros aí trazendo fotos de galáxias a milhões de anos-luz aqui da Terra, novos planetas que podem conter a vida, porque a ciência, a gente tem que entender. A ciência, o cientista entende a vida, primeiramente, por ter a água, ele entende a vida porque a Terra é assim. Então, não vamos criticar a ciência, né? Porque a ciência vê as coisas materialmente. Então, para que haja vida, a ciência diz, precisa ter água. Mas nós, estudando a essência espiritual, nós sabemos que não necessariamente da água, mas a ciência busca. Mas a ciência, a natureza, vem nos trazendo informações a cada dia sobre novas descobertas que, né, a geologia e tantas outras, né, a arqueologia, vem trazendo informações para nós que nós nem imaginávamos. A informática nos traz tanto conhecimento, né? O genoma, descobrimento da genoma, DNA humano, as múmias do Antigo Egito, do Peru, sendo examinadas com
aparelhos superpotentes, né, de última geração, de 3D, nos mostrando como tudo feito, como foi feito antigamente. Então, está descortinando essa informação para todos nós, né? Aquilo que ontem era sobrenatural já não é hoje. E podemos, logicamente, inferir que o sobrenatural de hoje poderá não ser o de amanhã. Isso é uma verdade, né? Tantas coisas que nossos antepassados, né? Voltamos 2, 3 mil anos na história, nós vimos que a humanidade daquela época, tudo que eles não entendiam eram deuses. O sol era um deus, a lua, os trovões eram deuses. Então a gente vê que porque não entendiam. Então hoje já entende. Hoje nós vemos a física, né, nos explicando tudo, a psicologia, nos falando da moral, da psique humana. Então, com certeza, estamos vendo o avançar da informática, né? Antigamente, nós usávamos o telégrafo, né? Ou os sinais, como os índios usavam, sinais de fumaça. Hoje, com a tecnologia da informação, hoje a informação é em segundos. O que acontece do outro lado do mundo, nós estamos sabendo e vice-versa. Então, quantas coisas eram consideradas sobrenaturais que hoje não é mais? A própria eletricidade nos trouxe tantas informações. Se há 200 anos atrás falássemos qualquer coisa desse fenômeno elétrico, seríamos taxados de louco. Os fluidos, né? Os fluidos, como são importantes, né? Alguém levantou a mãozinha? Não? Então vamos continuar. Se restringirmos a natureza ao mundo material visível, é evidente que as coisas do mundo invisível serão sobrenaturais, porque a maioria entende que a natureza realmente faz parte do mundo visível, do mundo material. Então, quando acontece um fenômeno falto do mundo invisível, que a maioria não vê, lógico que nós temos os médios videntes que o vê, são sobrenaturais. Mas estando o mundo invisível também submetido às leis, parece-nos mais lógico definir a natureza, como eu havia falado, que nós vimos mudar a definição de natureza como o conjunto das obras da criação, regidas pelas leis imutáveis da divindade. Porque as leis eternas imutáveis que nós aprendemos, que nos é ensinado, é tanto para o mundo material como para o mundo espiritual. O mundo visível e o mundo invisível. Então, isso é muito importante, que nós vejamos a natureza, tanto material e a natureza espiritual, de acordo com as leis imutáveis de Deus, eternas. Isso é muito importante para nós entendermos, porque se nós voltarmos para aqueles materialistas, aonde tudo que acontece é material, sem dúvida, qualquer coisa que saia dentro das leis da natureza vista pelos materialistas é sobrenatural, não tem explicação para eles. Enquanto a doutrina espírita explica, é interessante, né, a doutrina espírita. Podemos até ter aquelas pessoas que não acreditam nos ensinamentos da doutrina espírita, né? Podemos até aceitar essa dúvida, mas que a doutrina espírita, todos os ensinamentos têm a sua lógica, são todos concatenados. Então, nada que a doutrina espírita nos ensina foge da lógica e foge da razão. É isso por isso que a doutrina espírita, em pouco tempo, 170 anos, se fortaleceu tanto. E está se fortalecendo cada vez mais, porque é lógico e usa a razão. É isso importante que nós possamos ver dentro da doutrina espírita, não só aquela parte do materialista, em que tudo que rege
está dentro da matéria. As coisas que saem da matéria não têm o porquê. Nós vamos ver mais para frente que muitos definem isso como um milagre. Mas então, vamos entender a natureza como essa definição que eu achei muitíssimo importante. Conjunto de obras da criação, regidas pelas mesmas leis, pelas leis imutáveis de Deus. Gente, está muito rápido. Alguém quer fazer alguma colocação? Por favor, fique à disposição. Não, tá tudo bem, tá ótimo. Desculpa, eu não vi quem falou. Quem falou? Fui eu, Isabela. Oh, Isabela. Ok, não, mas fiquem à vontade. Qualquer dúvida, qualquer colocação. Ô, Zé Roberto, eu não entendi. Levanta a mãozinha, por favor, que a gente podemos comentar. Aqui é um estudo, né? E longe de eu ou a Ana ser sabedores de tudo. Nós, como todos aqui, estamos aprendendo, estamos estudando. Vamos desencarnar, sempre aprendendo e aprendendo um pouquinho mais. Então é gostoso, né? A gente ler e estudar a doutrina espírita, né? Porque não é só ler. Muitas vezes a gente lê e não entende, né? Mas é importante nós lermos e estudarmos a doutrina. Como demonstra o Espiritismo demonstra isso. O mundo invisível é uma das forças que existe na natureza. É um dos poderes que rege sobre a matéria, sem dúvida. A doutrina espírita nos ensina isso, né? Nos ensina isso, como a ação do espírito sobre a matéria. Isso é importante, que vai fortalecer muito o nosso entendimento quando nós entrarmos diretamente no estudo do Livro dos Médiuns. Representa um papel importante na natureza, razão porque os fenômenos espíritas não são sobrenaturais, nem maravilhosos, nem miraculosos. A doutrina espírita vem mostrar que nós operamos fluidos que nós até então não conhecíamos. O caso das mesas girantes era a entidade naquele momento manipulando os fluidos e levantando a mesa, né, fazendo-a girar. Então, aquele leigo que não conhece, que não estudou, é um fato sobrenatural, sim. Não está dentro das leis naturais, as quais nós conhecemos atualmente, qualquer objeto físico flutuar. Eles não vão entender, né? Mas para a doutrina espírita, que nós lemos e estudamos, fica fácil o entendimento, lógico, esse trabalho maravilhoso do Kardec, que os espíritos podem manipular os fluidos e provocar isto, aos quais nós chamamos, ou a maioria chama maravilhoso, miraculosos, né? O magnetismo. Nós também sabemos que os espíritos podem movimentar os fluidos magnéticos. A gente vai ver mais para frente, isso é muito importante, que outrora nós não sabíamos disso, não tínhamos nem ideia, né? Continuando, por isso vemos que, longe de ampliar o circuito do maravilhoso, o Espiritismo tende a restringi-lo e mesmo fazê-lo desaparecer. Aos poucos que nós vamos estudando a doutrina espírita e vão aparecendo os seus ensinamentos, a cada dia nós vamos ver que não tem nada sobrenatural, não tem nada de maravilhoso e nem miraculoso. Isso faz parte da natureza, uma natureza espiritual que até então nós não tínhamos conhecimento. E isto, com o tempo, vai desaparecer. É do dia para o outro? Claro que não. A nossa evolução não dá saltos como a natureza. Para a gente ter uma árvore frondosa dando os frutos, nós temos que pegar a sementinha. Olha que coisa também maravilhosa. Dentro daquela semente pequenininha existe a essência da vida, que ali vai dar uma árvore de 100 metros frondosa, com frutos maravilhosos. Nós temos que plantá-la ali na terra, regá-la com água, adubo, e ela aos poucos vai crescendo,
dentro da sua maturidade e depois dá frutos. Conosco, espíritos imortais que somos, é a mesma coisa. Não adianta jogar em cima de nós, espíritos, vasto conhecimento, um monte de conhecimento, nós não vamos absorver. Nós não temos fisicamente condições de absorver e nem espiritualmente de condições de absorver todas essas informações. Vamos inferir, que eu gosto muito, a Terra sendo uma escola que a doutrina espírita nos ensina. E dentro dessa escola, existem alunos do primeiro ano, do segundo, do terceiro, do quarto, e assim sucessivamente. Nós não podemos querer que um aluno do primeiro ano saiba o que o aluno do quarto saiba. Ele passou por um processo de aprendizado. Mas aquele aluno do primeiro ano teve méritos em estar ali. Ele trabalhou para que ele pudesse sair do prézinho, do pré-primário, e ir para o primeiro ano. E conosco, como espíritos que somos, não é diferente, né? Voltando aqui ao maravilhoso sobrenatural, né? A ciência nos mostrando. A lei da gravidade abriu um novo caminho. Sem dúvida, nós não sabíamos falar sobre lei da gravidade. E a ciência explicou uma multidão de fenômenos sobre os quais se havia edificado teorias absurdas. Por quê? Era sobrenatural, não conhecíamos, não, mas quando, né? Eureka, eureka! Quando cai uma maçã da árvore, puxa vida, olha, é a lei da gravidade. Com isso, houveram muitas explicações daqueles fenômenos que nós falávamos serem sobrenaturais, absurdas. A lei das afinidades moleculares veio dar-lhe um novo passo. Realmente, as moléculas, os átomos, essa afinidade que existe entre eles, infelizmente, com a descoberta do átomo, não foi totalmente usado para o bem. Infelizmente, isso faz parte de nós, seres humanos. Criamos a bomba atômica para destruir, mas a finalidade não é esta. A finalidade da descoberta, que são importantes para todos nós, que o plano espiritual atua muito nisso, é para que nós possamos evoluir para o bem. Infelizmente, alguns dos nossos irmãos usam para o mal, mas o conhecimento molecular veio trazer tantas coisas que nós antigamente achávamos sobrenaturais. A descoberta do mundo microscópico abriu novos horizontes. Como é que nós imaginávamos, depois dos microscópios, né? Primeiro, muito rudimentares, hoje são microscópios de última geração, nos trazendo conhecimento desse mundo microscópio, que nós nem tínhamos imaginação disso. Como é que poderia existir bactérias, micróbios, que trouxesse doença para o ser humano? Não. Eram teorias absurdas. Eram informações que não tinham. Eram deuses que estavam provocando a nossa saúde. Nós temos que fazer uma série de eventos, sacrifícios, para que pudéssemos não ser atacados por esses deuses, né, por essas entidades. Falta de conhecimento. Quando descobriu-se micróbios, bactérias, viu-se que era uma coisa natural. O não asseio, do modo geral, traz doenças. E isso nós viemos aprendendo com a evolução da ciência. A eletricidade, por sua vez, a eletricidade veio revelar uma força da qual não suspeitava. Imagine 200, 300 anos atrás falarmos os eventos que a eletricidade traz. A dependência, nesse momento, que todos nós temos da eletricidade. Nós estamos aqui estudando os livros dos médiuns, nos confraternizando via internet, via web. Por quê? Porque a eletricidade nos propõe isto. A internet, né? Se acabasse a energia elétrica hoje na minha residência de alguém, nós não estaríamos aqui discutindo isso. Então, isso
Kardec, né, veio trazendo dentro das suas obras essas informações, que o maravilhoso sobrenatural vai cair por terra em um determinado momento. Ainda faz parte da nossa vida, porque ainda não conhecemos tudo. E nós, ainda que estamos estudando o Espiritismo, que nos denominamos espíritas, fomos um pouquinho além. E aqueles que ainda, entre aspas, estão na idade da pedra ainda, não conhecem nem a informática, ainda coloca-se informações que não estão de acordo com a realidade, né? Então, a gente é um pouquinho privilegiado nesse ponto, mas por mérito nosso e por nossos esforços, né? Então, isso é muito importante. Alguém levantou a mão, é o Sérgio Campos? Ô, Zé, tudo bem? Eu vi o Campos aqui, imaginei que fosse você, Sérgio. Não, tudo bem. Não, é só para a gente contextualizar um pouquinho, né? Para você ver, nós estamos vivendo nesse momento aí, 1861, né? E no fim do século anterior, começo desse, é justamente o momento, né, em que a ciência se rebelou definitivamente contra a igreja, né? Foi quando Napoleão, depois o Papa, aquilo tudo, né? Então o Espiritismo vem, e ele vem embasado na ciência experimental, que é a mediunidade, né? Mas os críticos, sem ler o livro dos Espíritos, e aí nesse momento já tinha também o que é o Espiritismo, eles criticavam, e uma das críticas era que o Espiritismo vinha reviver o sobrenatural da igreja, né? E aí Kardec, de modo técnico interessante, ele vinha dizer que o bom crítico só poderia ser aceito como um bom crítico se ele, de fato, estudasse aquilo que ele estava fazendo, né? Porque as pessoas não liam direito, não estudavam e não compreendiam esse primeiro parágrafo que teve agora há pouco ali, que, ao invés dele ampliar, ele restringe o miraculoso, o maravilhoso, né? Ele traz a chave, né, como Kardec fala em várias passagens, tanto no que é o Espiritismo, quanto na Revista Espírita, ele vai dizer muitas vezes que ele traz a chave para aquelas coisas que nunca foi explicado ou explicado mal. Né? Eu acho assim, muito bacana. E daí o porquê de Kardec ter que falar desse tema logo no início do Livro dos Médiuns, porque naquela fase ali, ele já tinha enfrentado muito isso, ao ponto de escrever o que é o Espiritismo, justamente para dirimir um pouco dessas questões. Era isso que eu queria só. Olha, gente, só falar para vocês, o Sérgio, eu não mostrei minha apresentação para o Sérgio, mas, coincidentemente, tudo que o Sérgio falou é o próximo slide. Então, Sérgio, você já adiantou, ó. Ô, Zé, desculpa. Não, o que é isso? Não, o que é isso, Sérgio? Estou falando que, olha, estou falando para todos, eu não mostrei para você minha apresentação, e você... Nada é por acaso, né? Você comentou o nosso próximo slide, né? Por isso que a gente está junto lá no ESD, Zé. Transmissão de pensamento, hein? Ó, não pedimos ao cientista materialista que creiam, é que o Sérgio estava comentando, como, porém, não creio. Como? Porém, o Espiritismo é uma filosofia universal e, mesmo que não passasse de um sonho, mereceria exame, ainda que fosse para saber o que ele diz. É isso que o Sérgio comentou, que eu gostaria também de reforçar, é que muitas vezes, por isso que a doutrina espírita eu acho maravilhosa, porque ela nos alerta que não criticássemos nenhuma religião, nenhuma seita, nada. Porque o que a doutrina espírita nos pede? Se você quer conhecer algo, a religião católica, por exemplo, vai até lá, estude, verifique o porquê disso, o porquê daquilo. Não adianta eu começar a criticar qualquer coisa sem conhecer. É que o Kardec alertou, que o Sérgio bem já havia colocado. Ele pede, olha, mesmo que não passasse de um sonho, mereceria exame.
ainda que fosse para saber o que ele diz, né? O espiritismo, que a filosofia, que a doutrina espírita diz, vai estudar. Depois de isso serve para nós, para qualquer assunto. Não adianta eu falar mal de uma filosofia, de uma religião, de qualquer coisa, falar mal de alguém. Se alguém te prejudicou em alguma coisa, falou alguma coisa que você não gosta, vai até essa pessoa, vê o que ele está passando, pode ser que você possa ajudá-lo de alguma maneira. Se ele tomou aquela atitude, deve ter um motivo. Então, por isso que é importante nós sabermos, irmos até o ponto, estudar, verificar. Depois que nós estudarmos suadamente qualquer filosofia, qualquer doutrina, aí sim, aí nós temos condições de colocar o nosso ponto de vista. Mas eu não posso criticar ou falar de qual religião, do islamismo, do budismo, qualquer que seja, do católico, do evangélico, qualquer que seja, sem conhecer. Isso não é caridade. Isso realmente é a mesma coisa eu ficar falando de alguém sem saber o problema daquela pessoa. Por isso que Jesus já nos alertava, perdoar 70 vezes 7 cada ofensa, porque nós não conhecemos, né? Então, o que o Kardec continua? Só lhe pedimos uma coisa, estudá-lo, a doutrina espírita, mas estudá-lo a fundo, para não lhe imputar aquilo que ele não diz. Porque a gente vê hoje, principalmente da internet, a gente sempre comenta lá com o Sérgio, no ESD, com a Ana, com a Ilza, nós sempre comentamos que hoje a internet está farta de assuntos relacionados ao espiritismo, mas tudo que está, muitas coisas ali não é a verdade. Então, muito importante que nós possamos avaliar qualquer informação e ver se aquilo condiz com a verdade ou não. Por isso que nós estamos sempre falando, estudar, estudar, estudar a doutrina espírita. Porque a gente pode acontecer que nos questione, a gente vê coisas que nada tem a ver com a doutrina espírita, mas eu tenho que fortalecer a minha base. Como é que eu fortaleço a base da doutrina espírita? Com 5 livros do Kardec, no mínimo. Eu falo 5 livros que Kardec tem mais. Nós vamos falar depois das revistas espíritas, sensacionais. As viagens que Kardec fez. Então, isso é muito importante. Alguém levantou a mãozinha? Eu não consigo ver. Não? Eu vi um barulhinho, acho que essas pessoas entrando. Então, Kardec continua, né? Depois, então, creia ou não creiam, isso. Depois que eu estudar qualquer filosofia, qualquer seita, qualquer estudo que eu faça, aí sim, eu vou poder ter opinião para me dar a minha opinião. Olha, concordo ou não concordo? Porque tem pessoas que você fala, por que você não concorda? Eu não concordo porque eu não concordo. Não. Nós temos que ter uma base. Eu não concordo por isso, por isso, por isso. Ok. Isso é importante. E, novamente, o Campos levantou a mão, já te passo. E, novamente, eu vou citar aqui o Sérgio Campos, que eu já citei uma vez, vou citar novamente. Que o Sérgio fala uma coisa que é muito importante. O mundo evolui com as perguntas, não é com as respostas. Então, só terminar aqui, Sérgio, eu te passo a palavra. Então, creiam ou não creiam, auxiliados por essa alavanca de conhecimento, tomado como simples hipótese, que tentem resolver os milhares de problemas históricos, arqueológicos, antropológicos, teológicos, psicológicos, morais, sociais, etc., ante os quais têm fracassado, e verão o resultado. Então, o Espiritismo nos mostra com coerência, né, com lógica, com razão, todos esses problemas arqueológicos, antropológicos, teológicos, psicológicos, morais, sociais. Então, se nós estudarmos a doutrina espírita a fundo, nós vamos encontrar isso, diferente do materialista que só se opõe por se opor. Mas, quando nós perguntamos, né, algo referente à religião que não existe resposta, hoje eu estava fazendo o Evangelho no Lar e tinha uma questão que nós até comentamos, né? A doutrina espírita não deixa ponto
deixa nó desatado. A doutrina espírita tem uma razão e uma lógica em tudo. Então, quando a gente questiona alguém de uma religião que não tem a resposta para dar, o que a gente ouve? Eis o mistério da fé. A doutrina fala, eis o mistério da fé, e nos mostra o porquê, o que acontece em cada fenômeno espírita. Pois não, Sérgio? Não, só para corroborar ali com aquilo que você falou anteriormente sobre a abertura que Allan Kardec dava, né? Ele sempre dizia que a gente não deve fazer adepto por fazer, sobretudo aquele que já tem uma fé, porque a gente estaria infringindo o quê? A liberdade de consciência. Se eu estou bem, por exemplo, numa religião evangélica, numa religião católica, ótimo, se está bom para você, é o que importa, né? Inclusive, Kardec, se a gente for ver lá nas obras dele, tem uma delas que ele faz uma relação de obras sugerindo para ler de autores contra o espiritismo. Sim. De ler todas as correntes filosóficas possíveis que a gente conseguisse ler. Olha a segurança da estrutura da doutrina, né? Justamente, e quando a gente se atreve a ler alguma obra, alguma coisa, de imediato a gente já vê que ela não tem uma estrutura bem feitinha como tem o Espiritismo, né? Praticamente não deixa dúvida a doutrina, né? E a cada vez que a gente vai lendo, por exemplo, agora eu acabei de ler o que é o Espiritismo, né? Falei, agora vou dar uma revisada nele. Estou lendo a Revista Espírita de 64, aproveitando essas férias agora. E, nossa, é maravilhoso, porque você tem contato, e como a gente muda a forma de extrair do texto, né, coisas novas. Né? Então, a gente não deve ter medo, tem que ouvir as pessoas e respeitar o que todo mundo tem para falar, que o nosso objetivo é muito mais dar exemplo com a nossa vivência do que querer impor o espiritismo para alguém. É isso mesmo. Só nesse slide aqui, que a gente pega, né, da obra, o Kardec deixa, ele é bem seguro, porque ele sabia o que ele estava fazendo, ele sabia do trabalho que ele estava executando e do trabalho do mundo espiritual. Então, olha aqui, os detratores, ele realmente sempre pedia, olha, vamos ler essas obras dos detratores e tirar as conclusões. Mas isso é importante, né? Isso fortalece qualquer doutrina. Não adianta você querer impor alguma coisa a alguém que não vai obter resultado. Aquilo que você comentou. Se eu estou bem no catolicismo, no budismo, no islamismo, e você sabe muito bem que eu falo no ESD, do ateu. Então, não é questão da religião. Eu conheço amigos que dizem que são, graças a Deus eu sou ateu. Brincadeiras, não falo graças a Deus eu sou ateu. Mas se dizem ateus que faz mais o bem do que 2, 3 espíritas juntos. Então, isso é importante. É importante e nós temos que respeitar a essência de cada um. Nós somos uma individualidade, cada qual com seu conhecimento, porque não podemos ir longe. Se todos nós acreditamos em Deus e acreditamos que todos nós somos filhos de Deus, todos nós temos uma essência divina. Então, a essência divina está dentro daquele que é a favor ou dentro daquele que é contra. Nós temos que respeitar disso, porque nós aprendemos com as diversidades. Então, isso é muito importante. Falar um pouquinho sobre o sobrenatural e as religiões. Então, pretender-se que o sobrenatural é o fundamento de toda religião, que ela é a estrutura do edifício cristão, é sustentar uma perigosa tese. Então, o fundamento da religião não é sobrenatural. Quem já pegou a Bíblia para ler, eu não estudei, eu já li muito da Bíblia, eu não estudei, é diferente. O fundamento que tem lá é um fundamento para o bem. É lógico que existe algumas parábolas dentro da Bíblia cristã,
sem dúvida. Então, isso é muito, já passo já. Isso é muito importante para que nós possamos diferenciar o conceito de religião. A religião não é sobrenatural. A religião tem muitas informações dentro de qualquer religião muito importante. Quem aqui já leu o Alcorão? O Alcorão é um belíssimo livro que traz ensinamentos maravilhosos para todos nós, né? Ana? Foi a Ana? Oi, José Roberto. Está Oi. me ouvindo? Tô. Tá me ouvindo? Só para complementar a conversa aí que você está tendo com o Sérgio, né? O Sérgio falou super bem, assim, que a gente não pode impor, né, o espiritismo qualquer, não é da natureza, né, não é um dos objetivos da própria doutrina espírita impor o conhecimento, né? Mas, por exemplo, não sei se vocês vão concordar comigo, mas, por exemplo, quando a gente né, faz um pensamento sobre o que seria o estudo, né, o que seria ensinar o espiritismo. O que a gente faz no EJE, por exemplo? Eu acho que a gente tem que a diferença da gente impor, né, do que você convencer. O Sérgio falou, por exemplo, que acabou de reler o livro Que é o Espiritismo, né? Na minha interpretação, quando eu leio O Que é o Espiritismo, o Allan Kardec ele está tentando fazer o quê com o incrédulo, por exemplo, com aqueles personagens? Ele está tentando persuadir, né? Convencer. Então, há uma diferença entre a imposição, né, do que você persuadir o outro, né? Ou seja, porque quando eu estou persuadindo, lógico que essa palavra pode tomar vários sentidos, inclusive do modo ruim, né? Mas vamos colocar aqui no sentido da palavra mesmo. Eu vou tentar te convencer de um princípio. Lógico que a força, né, do espiritismo é como vocês estão, né? Como a gente está falando desde o início, qual é a força dele? A razão, né? Então foi o que, por exemplo, o Kardec fez ali com os personagens no livro Que é o Espiritismo, porque, por exemplo, quando a gente pensa o EJE, né? Quando a gente pensa o EJE, o instrutor que está lá, né? O instrutor que está lá, ele não está lá para fazer como fosse um professor de forma numa universidade, né? No sentido de forma acadêmica. Vou lá, passo a instrução. Passo o contexto do século XIX, passo as obras e pronto. Não, o professor do EJE, ele tem que fazer, além de fazer essa questão, né? Ou seja, é muito mais do que um professor, talvez. É um instrutor no sentido de ter que persuadir aquele aluno que o espiritismo está fazendo sentido, acender, né, para aquela razão, acender a nossa razão. Né? Então, eu acho que eu concordo, né, realmente o grupo espírita, exatamente como o Allan Kardec falou, não é a gente impor de forma dogmática, mas devemos pensar, né, pelo menos na minha opinião, nesse sentido de convencer o outro, né, usando o método de você persuadir. Né? Eu mostro o conhecimento espírita e convenço pela sua lógica, pela sua razão. Né, que eu acho que esse é o que a gente mais precisa, né, enquanto instrutores, enquanto trabalhadores do próprio espiritismo, passar para o outro, não só passar o conhecimento, né, eu tenho que passar e fazer o outro raciocinar. Né? Esse que é meu comentário. Bacana, é isso mesmo, Ana, eu também concordo com você. É diferente persuasão de imposição, porque já lá no curso do ESE, já 2 ou 3 alunos me perguntaram, o Sérgio ainda não estava conosco, que foi anos anteriores, né? Ah, mas eu estudando a doutrina espírita, eu tenho que virar espírita? Não. A finalidade do ESE não é isso. Nós vamos mostrar para você como foi decodificada a doutrina espírita, o que passa a doutrina espírita. Mas é interessante, Ana, e você colocou um ponto bastante importante, que a doutrina espírita, ela é esclarecedora demais. Ela esclarece, ela consola, ela é persuasiva. Quando você passa os ensinamentos da doutrina espírita, as pessoas incutem dentro de si aquele sentimento, as pessoas refletem e fica dentro delas
esse sentimento. O que você comentou é interessantíssimo, que a gente percebe, né? Quem está no curso ESE, a gente percebe muito isso, né? Por quê? Porque a doutrina espírita é esclarecedora e consoladora. Então, quando algo me consola, porque a gente tem muitas dificuldades, nós precisamos ser consolados a todo instante, sem dúvida. E quando me esclarece, usando a lógica e a razão, puxa vida, automaticamente eu estou me tornando espírita. Talvez eu não mude, eu ainda vá no catolicismo, eu vou no budismo, eu vou no islamismo, mas fica dentro do meu espírito aquela doutrina. Esse é muito gratificante por isso. O Sérgio levantou a mão, Sérgio? Eu acho bacana isso, porque, na verdade, como a gente fala para a razão, a persuasão é praticamente automática, né? Inclusive, ninguém sai de um curso do ESE indiferente. Não tem como. Você, às vezes, pode até não dar uma continuidade ali, por alguma razão, mas cedo ou tarde você vai voltar. Todos nós que já estamos dando aula há bastante tempo, sabem que tem pessoa que volta, às vezes, depois de 5 anos, 6 anos, 8 anos, porque ele sente aquela necessidade. Às vezes, a gente não consegue assim, ter uma persuasão assim, muito forte, né? Mas fica a sementinha, a pessoa acaba voltando. É natural isso, né? É uma coisa fabulosa. E só para a gente voltar novamente, mas sabe que eu fico feliz, que a Ana comentou do ESD, eu sou apaixonado pelo ESD, porque ali eu estou plantando aquilo que você falou, uma sementinha, que não vai germinar naquele instante, mas no futuro, talvez não nessa encarnação, em futuras encarnações, mas a gente está mostrando o que é doutrina espírita, né? Então, eu falo do ESD, realmente é algo emocionante, porque eu adoro estar lá no ESD, podendo passar conhecimento e aprender também. No ESD, né, as pessoas que não fizeram ainda o ESD, a gente aprende demais com aquelas pessoas que estão ali querendo ouvir, trazendo conhecimento, é recíproco isso. Então, é muito gratificante. Então, aqui, continuando. O que necessita as religiões, né? Tudo isso aqui é Kardec comentando, né? Não é do sobrenatural, mas do princípio espiritual, que erradamente costuma confundir com o maravilhoso, sem o qual não há religião possível. Então, dentro das religiões, existe o lado espiritual, existe o lado material e o lado sobrenatural, porque faz parte de tudo isso. A doutrina espírita, o fenômeno espírita é milenar, né? Desde que o ser humano está na Terra, sempre existiu o fenômeno espírita. Moisés recebeu mediunicamente os 10 mandamentos, as pitonisas, os oráculos, né? Sempre os pajés, sempre existir o fenômeno espírita é milenar, faz parte do ser humano. Mas o ensinamento espírita da razão e da lógica tem 160 anos, 170 anos. Então, as religiões que nasceram muito antigamente precisava do lado sobrenatural. Como é que eles iriam explicar certos fatores? Então, é importante, né? Porque, queira ou não queira, toda religião é ótima. É lógico que cada um tem a sua peculiaridade. Cada um ensina de uma maneira, mas se você... Eu comentei do Alcorão, lá não tem nada escrito que tem que enrolar-se em bomba e se autodestruir, matando centenas de pessoas. O Alcorão é sempre voltado para o bem. O budismo, o cristianismo, né, o catolicismo. Então, isso é importante, mas dentro das religiões existe o princípio espiritual, que a gente não precisa agora recordar, mas tantas passagens bíblicas que está ali exemplificado o princípio espiritual. Tem o lado material e tem o lado sobrenatural. Isso faz parte das religiões. Nós, como seres humanos, ainda em busca da perfeição, necessitamos disso. Então, isso é muito importante, né?
O Espiritismo considera de um ponto mais elevado a religião cristã. Dá-lhe a base mais sólida do que a dos milagres, que é as imutáveis leis de Deus. A que obedece, assim, um princípio espiritual como o princípio material. Essa base desafia o tempo e a ciência, mas ambos virão confirmá-la no futuro, né? Então faz parte, né, da religião cristã, qualquer religião, faz parte o milagre, por exemplo, que é o sobrenatural, né? Mas tudo, as pessoas falam, né? A gente ouve muitas pessoas falar, um milagre, eu vejo espírita que dizem, não, o milagre não existe. Não aquele milagre conceitual, mas a vida. Olha que milagre maravilhoso que é o milagre da vida. Deus te deu a vida, isso é um milagre. Então, porque nós vamos ver, então deixa eu passar para frente para nós vermos, né? Se tornarmos a palavra milagre em sua acepção etimológica, no sentido de coisa admirável, teremos milagre incessantemente sobre as vistas, porque tudo então é milagre na natureza. Você vê a sementinha que nós estávamos comentando, a sementinha lá, a essência de vida que tem naquela semente, o dia, a noite, as árvores, os rios, os pássaros, os animais, a vida, é um milagre. É uma coisa de... Porque o milagre, como nós vemos aqui, eu quis buscar isso aí, a acepção etimológica, é uma coisa admirável. Então, o que a gente vê na natureza não é uma coisa admirável, então é um milagre. Não aquele milagre teológico de ressuscitar, tantas outras coisas, de aparições que a gente vai ver mais para frente. Não é esse milagre teológico, né? Porque você pega nas religiões, a questão do milagre, teologicamente, veio porque não existia uma explicação plausível. Não tinha, naquele momento, a doutrina espírita falando, olha, existe a evidência, existe a aparição, existe uma série de fatores que são fenômenos naturais que se usa na natureza. Os fluidos, o magnetismo, a eletricidade. Então, tudo é milagre. Se a palavra é coisa admirável, tudo que a gente vê é um milagre. Esse sentimento que nós temos, os trabalhos que nós realizamos, são coisas admiráveis. É um milagre. Então, nós temos que diferenciar muito essa questão, etimologicamente falando, do milagre e do sentimento e da visão que as religiões têm do milagre. A doutrina, nós vamos ver, a doutrina espírita vai falar, não existe um milagre que a teologia nos fala. Tudo é natural. Querem dar ao povo, aos ignorantes, entre aspas, ignorantes falta de conhecimento, aos pobres de espíritos, uma ideia do poder de Deus através do milagre. Então, Deus é poderoso porque ele faz milagre. E nós sabemos que Deus não é isso. Deus é infinitamente bom e justo. É amor, é tudo. Mas, quando não entendemos fatores que a doutrina espírita não entendiam, o povo daquela época, que os fatores espíritas vêm nos explicar, falava-se milagre. E somente Deus poderia realizar esse milagre. Mas é interessante, né? Nós paramos para refletir, Deus sendo infinitamente bom e justo, por que, entre aspas, ele realiza milagres para um e para outros não? Então a gente tem que parar um pouquinho e refletir sobre tudo isso. Deus nos ama a todos iguaizinho, até no nosso nascimento como espírita, foi justo, porque nos criou todos iguais, não privilegiou nenhum de nós. Então, em determinado tempo, ele vai ajudar um e não ajudar o outro que tem o mesmo problema? Não, a doutrina espírita vem nos falar, vem nos mostrar que devemos mostrá-lo, Deus, na sabedoria infinita que preside tudo.
Deus é criador de tudo que existe, na criação de toda a vida existente. Mostre um Deus com sua infinita bondade e justiça que dispensa a todas as criaturas. Esse é o Deus. Nós vamos voltar um pouquinho ao Deus de Moisés. É diferente. Moisés precisava mostrar ao povo que era rude um Deus vingativo, um Deus que penalizava, porque ele precisava parar o ímpeto daquele povo de acreditar em vários deuses, fazer estátuas de ouro de deuses. Não, Moisés veio confirmar um Deus único, o Deus de Abraão. Era um Deus único, mas olha, se você não andar dentro das suas leis, ele pode punir, porque ele precisava frear o ímpeto daquele povo. E foi importante para aquela época, né? Aí depois veio Jesus com a Boa Nova, com o Evangelho. Jesus diz, eu não vim mudar a lei, eu vim complementá-la, exemplificá-la e complementá-la. E ele nos fala, Deus é infinitamente bom e justo, é um Pai amoroso que quer bem a todos nós. Aí vem a doutrina espírita confirmando esse Deus, nos dando a oportunidade de vir quantas vezes for necessária a viver a vida material através das reencarnações para que a gente possa aprender e evoluir. Aí a doutrina espírita trouxe mais conhecimento daquele Deus bom que Jesus nos trouxe. Ele falou, não, Deus não quer que a gente sofra eternamente. Ele vai dar a oportunidade para nós, mas nós temos a nossa responsabilidade. Fugir da nossa responsabilidade, jamais. Isso é justiça de Deus. Ok. Eu amo você, meu filho. Você vai realmente estar próximo de mim um dia, mas a responsabilidade é sua. Por isso que eu acho a doutrina espírita maravilhosa. Quando ela nos consola e nos mostra que a responsabilidade é nossa. Não podemos mais jogar sobre Deus, sobre os nossos pais, ou qualquer que seja, as imperfeições que nós temos, as tribulações que nós passamos. Isso é uma responsabilidade nossa. Então, a doutrina espírita é maravilhosa por isso, né? Deus não se torna menos digno da nossa admiração, do nosso reconhecimento, do nosso respeito por não haver derrogado suas leis grandiosas, sobretudo pela imutabilidade que as caracteriza. Deus não vai derrogar as suas leis. A responsabilidade é nossa. Eu escolhi os caminhos que eu vou trilhar. Ele nos mostra, através, né, de suas leis, através de missionários, nosso anjo protetor, o nosso anjo da guarda, grandes missionários, Moisés, Buda, Maomé, Krishna, Jesus, a doutrina espírita, Deus nos manda condições para que a gente possa saber escolher os nossos caminhos, mas o caminho quem escolhemos somos nós. Ele não interfere. O sol brilha para todos, ele não interfere no nosso livre-arbítrio. Mas, então, ele não ia derrogar as suas leis a quem quer que seja, porque senão não seriam imutáveis. Ia criar um caos tremendo. Então, para nós, o mérito de cada um, de acordo com as nossas necessidades de aprendizado. Façam-lhe compreender a todos, principalmente, que o mal real é obra do homem, não de Deus. Deus criou só o amor, só criou o bem, não criou o mal. E que as pessoas sempre não procurem apavorá-los com o quadro das penas eternas. Olha, se você não fizer as coisas certas, você vai sofrer eternamente. Um pai amoroso vai querer o sofrimento eterno de seus filhos, em que acaba não mais crendo
e que os leva a duvidar da bondade de Deus. Como é que realmente, se nos ensinarmos que Deus castiga, que tem penas eternas, como é que eu vou acreditar que Deus seja infinitamente bom e justo? Jamais. Então, aponte-lhes as descobertas da ciência como revelações das leis divinas, e não como obra de Satanás. Então, a ciência está trazendo conhecimento, a doutrina espírita traz conhecimento. Ah, mas eu não conheço, eu não posso falar com o espírito é do mal, é obra de Satanás. Não. E a religião, infelizmente, sempre colocou dessa forma. Sempre colocando isso e trazendo esses ensinamentos por milênio. Imagine nós que acreditamos na reencarnação, temos há centenas de anos sendo colocado dentro de nós esses sentimentos. É difícil nós mudarmos, não é fácil. Que bom que nós conseguimos nos livrar dessas informações, desse Deus raivoso, né? Que não ama os seus filhos, que tudo que não é obra, fenômeno que eu desconheça, é obra de Satanás, um ser criado para perseguir, tendo a mesma força de um Deus. Então, ainda bem que nós conseguimos refletir e sair dessas informações. Não que nós estamos criticando, porque ainda tem irmãos que necessitam ainda daquele Deus que castiga, segura um pouco. Ainda tem irmãos que precisam, né? Mas nós conseguimos nos livrar desta parte do ensinamento. Pois não, Sérgio? Eu queria comentar duas coisinhas aqui. É interessante porque uma delas você acabou até de comentar aí, que é justamente Joana de Anjos. Tem um capítulo, não me recordo do livro, não sei se é Autodescobrimento ou é o Ser Consciente, ela vai dizer que a importância da fé religiosa. Ela vai abordar justamente isso, ela vai falar que ainda que seja essas igrejas, ela tem essas questões, né, de amedrontar as pessoas, né, com essas penas, tem uma importância porque certas pessoas, todos nós, né, tivemos que passar por isso como uma amortecida na nossa dureza de espírito, para depois chegar para compreender mais uma coisa mais suave, né? E mais recentemente, o que vai acontecer? Jung vai dizer assim que a reforma, a nossa transformação moral, pressupõe que a gente faça uma desconstrução moral. Ou seja, eu preciso, né, primeiro, destruir aquilo que impuseram para mim, senão eu não vou ter contato com as minhas sombras, com as minhas dificuldades. Eu nunca vou ser eu vou ser o que impõe para mim. Olha que coisa maravilhosa, né? Isso é verdade, né? Isso que você comentou por último, né? Para deixar um pouquinho mais prático, na construção, muitas vezes, você está morando numa casa que está caindo aos pedaços, o que você faz? Derruba para construir ela mais sólida. Então, isso faz parte da nossa vida, né? Se a gente não matar aquelas pessoas que nós criamos durante a vida e em outras vidas, né? Se a gente não desconstruir essa moral que nós fomos fazendo, e o que vai acontecer? Nós não vamos ter contato, né, com o nosso inconsciente, que é onde está o self, que é a essência divina, né, nossa. E aí a gente nunca vai ser uma pessoa inteira. A gente vai estar sempre com problema, né? E a gente vai ser bonzinho, mas se eu for bonzinho sempre com os outros, eu estou sendo bonzinho comigo, e a minha verdade, como é que eu vou fazer? Quando que eu vou encarar que eu sou uma pessoa agressiva, por exemplo? Verdade. E colocar isso, né, para fora, não do modo assim, colocar para enfrentar, brigar, não, administrar isso. Enquanto eu não admitir que eu sou agressivo, aquilo vai ficar ali, vai corroer até, vai virar doença futuramente no meu próprio corpo biológico, né? É muito bacana. As obras de Joana ajudam muita gente nessa parte aí da transformação, né? Sim, é verdade. E estava escrito no templo de Delfos, né? Conhece-te a ti mesmo. Então, nós precisamos conhecer a nós mesmos para que eu possa entender, para que eu possa mudar. Porque enquanto eu não conhecer
a mim mesmo, as coisas não vão mudar, né? Então, Sim. vamos lá. Gente, deixo novamente qualquer dúvida, qualquer colocação, qualquer divergência, por favor, é só levantar a mãozinha, tá? Tá muito quieta a turma aí hoje. Então, os homens serão verdadeiros religiosos, racionalmente religiosos. Isso é importante, racionalmente. Sobretudo, muito mais do que acreditando em pedras que soam sangue ou em estátuas que piscam os olhos e derramam lágrimas. Porque é importante nós sermos religiosos. Porque o que é religião? É religar a Deus. Então, nós somos religiosos, né? As pessoas acham que a religião o conceito que eu tenho da Igreja Católica, do protestante, do evangélico. Não, religião é um todo. Vem do religare, que é me ligar a Deus. Então, todos nós teremos que ser verdadeiramente religiosos e racionalmente religiosos. Então, eu também não mostrei para a Ana essa minha apresentação e nem mostrei para o Sérgio, mas foi comentado o que é o Espiritismo, o livro que o Sérgio falou que estava lendo, né? E eu trouxe aqui, está lá nesse tema do que é o Espiritismo, no capítulo 1, uma pequena conferência espírita, o segundo diálogo cético, onde o Kardec fala o maravilhoso e o sobrenatural. Eu ia resumir esse fato, mas 22h06, eu não sei dar tempo. Eu gostaria de ler para vocês. Eu não sei se haverá tempo, porque eu não queria fazer um resumo, porque eu acho que dá tempo eu ler sim. Porque eu não quis trazer um resumo, porque é importante nós vermos. Então, eu vou ler para vocês, pedir a permissão para vocês, que eu vou ler. Ok, Vera, falta um pouquinho só. Eu vou ler. Não sei se vai dar tempo, e falta pouco, falta aí 8 minutos. Eu estou pensando em deixar isso para a semana que vem. E passar esse slide a semana que vem, porque eu não quis fazer um resumo, eu quis ler. Então, nós temos aí 8 minutos. Vamos conversar um pouco. Eu vou até parar a apresentação, que aí eu vou trazer. Se alguém quiser ler depois em casa, está no Que é o Espiritismo, capítulo 1, a pequena conferência espírita, onde Kardec, e um cético, ele pergunta sobre algo que é o maravilhoso sobrenatural, e Kardec dá uma resposta muito interessante. E eu não quis resumir para não perder o teor da resposta de Kardec, eu ia ler. Mas como falta somente 7 minutos, eu vou deixar para a semana que vem. E deixar aberto para questionamentos, dúvidas, o que vocês acharam. Gostaria de ouvir vocês também, porque só eu, o Sérgio e a Ana comentamos, então é importante nós ouvirmos vocês. Faltam 7 minutinhos, por favor. Gláucia. Ah, não, a Marilisa. Por favor, Marilisa. Oi. Primeiro, assim, achei maravilhoso o estudo de hoje. Parabéns a vocês Para pela todos nós. instrução, pelo estudo. Muito bom mesmo. Eu queria uma informação, na verdade, como é que eu faço para adquirir a Revista Espírita? Por onde? Porque eu assino o Reformador, mas vocês falam bastante na Revista Espírita. Existe algum site ou algum caminho para essa aquisição? Kardecpedia. Pode falar, Sérgio. Tem Kardecpedia. Pode escrever. Eu escrevo aqui, ó. www.kardec. Aqui, ó. Kardecpedia. O Pedia, se lê Pedia, mas é Pédia. O Sérgio é em inglês, ele conhece bem inglês.
É De graça, você entra lá, tem todas as 22 obras de Kardec. Muito obrigada. Olha lá, o Gustavo também, é Marilisa, né? O Gustavo colocou também lá. Olha lá, a Luciana colocou. O pessoal tá atento, hein? Que bacana. Obrigado, gente. Obrigado, Sérgio, pela ajuda. É Marilisa, né? Sim, É muito importante, e eu vou depois, na próxima reunião, nós vamos falar um pouquinho também da Revista Espírita. É muito importante a Revista Espírita. sim. Muita informação, muito causos, né, que a gente fala, muitos causos. Eu gosto dela no papel, assim, né? Na verdade, eu sou Tem- fã do papel também. Então, mas dá para comprar, dá para você pedir, É né? baratíssima, vale a pena. Compra na FEB. Dá para comprar pela FEB, dá para baixar pela A internet. livraria é muito também. importante. Eu comprei aqui no nosso lar, para prestigiar o nosso lar, né? Ah, sim. Muito obrigada pela indicação. Obrigada. Se não tiver lá pronta entrega, Maria, você conversa lá com a Solange, ela encomenda para você. Tá ok. Tá Mas é ok. Muito interessante. obrigada. Mas aí se prepara que tem muita leitura, isso é bom. Ah, sim. O importante é isso, né? É. Muito obrigada, Por gente. que você vai gostar da revista? Se o Zé permitir, Zé, você vai gostar da revista pelo Só um seguinte. pouquinho, Sérgio, mas é importante, Marilisa, para todos, né, que a gente se concentre nos 5 obras, primeiramente as 5 obras do Pentateuco kardeciano, né, Sim, para a gente estudar primeiro, ler e estudar eles primeiros, né, sim. mas ter a Revista Espírita como apoio é muito importante. Então, a sugestão é ler primeiro as obras básicas e com a Revista Espírita como apoio. Com Isso certeza. é importante. Ok. Inclusive, no próprio, esse livro o que é o Espírito, o livro dos médios, acho que é o livro dos médios, um deles vai dizer que o livro dos Espíritos e o que é o Espiritismo, para depois estudar o livro dos médios, e utilizar a Revista Espírita como base. Por quê? A Revista Espírita foi o instrumento que Kardec tinha para ir discutindo, né, com os detratores, para ir trazendo informações, para relatar sobre as viagens, né? Então, era o dia a dia, né? Aqueles eventos que iam acontecendo, ele trazia, reportava tudo na Revista Espírita. Por isso que ela é fundamental. Ela traz, realmente isso mesmo, Maria, traz conhecimento, fenômenos lá exemplificados, como foi feito, para tirar ensinamentos, né, de todos aqueles fenômenos, né? É muito Praticamente, né, interessante. Zé, muita coisa que você vai pegar ali, sobretudo no Evangelho segundo o Espiritismo, vai estar lá na Revista Espírita primeiro. Ele vai primeiro para a revista, por exemplo, a não retrogradação do espírito. Você vai achar lá na Revista Espírita de 1863. É um material grande, está lá, né? Então, toda essa estrutura bem elaborada, mais aprofundada, está lá. E eu não queria adiantar, mas já que nós estamos falando, então, da Revista Espírita, ele pensou vários assuntos, colocou na Gênese, colocou no Livro dos Médios, colocou no o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ele pensou tudo da Revista Espírita, que ele achou importante, e colocou dentro dessas obras. É bacana, é muito bacana. Mas tem uma hora também que tem uns assuntos, vamos ser sinceros, que não agrada muito, da reunião tal, da associação, mas a gente que está ali, você acaba lendo, porque é uma questão histórica também, né? O que mais, gente? Falta aí 2 minutinhos. Gláucia, bem-vinda, Gláucia. Fiquei feliz de vê-la. Obrigada. Obrigada. Eu gostei muito, Zé Roberto, da abordagem que você deu. É que a gente sempre fala, a gente já lê o livro, mas quando ouve outra pessoa falar, a abordagem chama atenção para alguns detalhes, né? Assim, eu já li hoje o capítulo, mas eu vou reler o capítulo porque agora você me chamou atenção para algumas coisas que eu não tinha atentado. Eu gostei muito. Olha, achei que 1h30 ia ser um pouco cansativo e não foi. Foi muito prazeroso. Muito obrigada pela oportunidade. Que bom você está. Mas é muito interessante que quando você vai fazer essa apresentação, todos nós, todos temos que estudar.
E muitas vezes, eu já li o livro dos médios, e quando eu vou fazer para fazer essa apresentação, eu falo, puxa vida, isso não estava aqui. Isso é por quê? O nosso entendimento vai cada vez, nós vamos adquirir maior conhecimento. Então, muitas vezes, aquilo que você falou, um contexto que passou desapercebido, realmente, quando alguém fala, você para um pouquinho, então, quando você lê, um certo tempo depois, você já adquiriu um conhecimento, você já enxerga de outra maneira. Por isso que é importante o estudo. O estudo é muito importante para todos nós é muito importante. Gente, já deu 22h15, então, já que nós estamos conversando, eu sei que tem muitos querendo fazer a prece final, mas hoje, excepcionalmente, eu vou pedir permissão para vocês para indicar alguém. A Gláucia, por favor, para fazer a nossa prece de encerramento. Isso que dá ter sido aluna do professor, né? Obrigada. Então, eu convido todos a fecharem os olhos, elevarem o pensamento a Deus e agradecer por essa oportunidade maravilhosa e pela essa internet encantadora que nos aproxima, nos faz conhecer, ter acesso até todo esse conteúdo, e pedimos a Jesus e a espiritualidade que nos permita colocar todo esse ensinamento em prática e fazer bom uso dele. Que a gente tenha uma boa noite e que a gente continue nesses estudos, nos aprofundando cada vez mais. Que assim seja, uma boa noite para todos. Obrigada. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todas. Ouviu a Selma? Estou vendo a Selma ali. Boa noite. Sônia. A todos. Boa noite a todos. Né? Boa noite, pessoal. Vou citar o nome de todo mundo e fica a noite toda aqui. Boa noite, gente. Boa noite. Até segunda, Boa se Deus noite, quiser. gente. Boa Boa noite. noite. Tchau.